Carnaval tá aí e esse ano eu resolvi fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado, mais precisamente no primeiro vídeo do canal, que é um vlogzinho de leitura 24 horas, né? Então, como desafio, eu começo as leituras amanhã, dia 9, e vai até dia 13, terça-feira, né? Já ia falar sexta, terça-feira. E para isso eu selecionei alguns livros curtos para poder estar me auxiliando nesse período de leitura, né? Então, primeiro, como vocês podem ver, eu selecionei o Retrato de Dorian Gray, um clássico fininho, né? Então, vamos ver qual que é desse cara doidão, né? Peguei um de que pelo Scooby tá falando que é alguma coisa de autoajuda, não entendi muito bem, né? Mas é um livro nacional, Até que a Morte nos Ampare. Peguei também um terror do César Bravo, CB 180 VHS. É engraçado que essa capa aqui ela remete uma fita VHS, né? Então vamos ver o que tem aqui. Aí a gente já pegou. Gente, né? Ótimo, né? Eu selecionei já algumas HQs justamente para não ficar muito na ressaca, né? Então o primeiro HQ que eu selecionei foi Morada do Desertor, do Junji Ito, e o Livro dos Insetos Humanos do Osamu Tezuka, acho que é assim mesmo que se pronuncia. Então ficou duas HQs, né? Um livro de terror, até então, um de, segundo o Scooby, é autoajuda, e um clássico, O Retrato de Dorian Gray. Bem provável que eu comece por esse, mas vamos ver. Até o próximo take. Hoje é sexta-feira, dia 9. Desculpa até estar balançando, mas porque eu tô indo pra academia. Que nem só de livros vive o leitor, né? Todo mundo sabe. Aí vai passar a moto ali, olhando aqui também pra não ser atropelado, né? Vai passando o carro ali, não sei. Mas agora de manhã eu tô indo pra academia e mais tarde eu começo a leitura. Eu acho que eu vou pegar primeiro o Retrato de Dorian Gray. Vamos de clássico no primeirozinho? Vamos ver. Acho que vai ser sim. Então, até o próximo take. Eu ia fazer o cardio na academia e ia ler o Retorno de Dorian Gray, né? Mas tá tão cheio, que eu desisti. Eu prefiro ler em casa, então vou começar a ler em casa. Hoje eu acho que eu consegui bem na leitura, apesar do livro não ter ajudado tanto, né? Hoje eu li por 3 horas e 50 minutos, eu vou estar deixando o cronômetro do lado de cá, né? E eu consegui chegar na página 106, deixa eu conferir isso. Cheguei na página 106, estou indo para o capítulo 9. Não sei se vai dar pra ver aqui, que eu tô marcando a página, né? Capítulo 9. E assim, a princípio, eu tenho que dizer pra mim mesmo e pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo que a próxima vez que eu inventar a moda de colocar um livro clássico em qualquer desafio literário que demanda tempo, né? Tem a rapidez de tempo, vamos colocar assim, pode me dar 3 tapas na cara, viu? Eu vou deixar, porque esse livro literalmente, não vou dizer que é um livro que não seria o ideal para se ler uma maratona. É tranquilo, sabe? Só que eu tenho a sensação de que essas 3 horas e 50 minutos, nessas 4 horas vamos arredondar, não rendeu tanto como eu poderia ter rendido, sabe? Esse livro tem aquelas falas muito longas, aquelas falas de páginas e páginas que não... que fica, às vezes, parece que tá falando por provérbio, não, como é que é? Por charadas, sabe? Então, assim, é um pouco complicado para se ler. Então, eu sinto que nesse tempo, nessas quase 4 horas, eu já era para ter acabado o livro. Se fosse, eu acho que qualquer outro livro, né? Mais ou menos dessa quantidade de páginas, que se não me engano ele tem 230 páginas, né? Eu teria terminado de ler. Se não, pelo menos eu estava ali na página 200. Aqui eu estou na 106 ainda. Então, realmente, não é um livro para se ler numa maratona. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E pelo que eu vi no livro até agora,
tá assim desenvolvendo a questão de romance, a questão da beleza, né? Que o Dorian fica fascinado pelas falas do Brasil, não, como é que é? Basil e do Harry. Só que eu não sei porquê, por enquanto, até a página 106, eu não sei de onde o pessoal fala que esse é um livro de romance LGBT, porque até então não tem ninguém aqui com nada de romance LGBT não, né? Mas vamos ver. Tô ainda na 106, estou um pouco antes da metade do livro, mas amanhã vamos ver como é que vai andar a leitura. Dia 10. Acordando parecendo que tá com ressaca, mas só se for ressaca literária, porque esse livro não tá indo muito bem. Mas bora nessa, vamos tirar essa remela do olho, tomar um banho e continuar a leitura. Bom, agora sim, banho tomado, cabelo levemente molhado, mas durante a leitura vai secando. Então agora chegou a hora de dar continuidade ao retrato de Dorian Gray. Inclusive eu esqueci de mostrar para vocês, mas veio com esses 2 brindezinhos aqui, né? O marcador de página e esse card, né? O cartão postal, eu acho que eu posso colocar assim, né? Do livro. E por enquanto eu não tô vendo nenhuma ligação com o livro não, pelo menos não visual assim, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade e ver para onde que esse livro vai. Agora, depois de 6 horas e 45 minutos, eu terminei de ler O Retrato de Dorian Gray. Foi uma leitura boa, sabe? Eu acho, né, arrisco a dizer aqui que essa parte que as pessoas falam que tem um romance LGBT não é tão romântico como a gente tá habituado, né? Como a gente é visto, é lido hoje em dia. É mais um romance de um autor, não, como é que é? De um pintor pelo seu muso, sabe? Eu acho que eu posso colocar assim. Não é uma coisa carnal, pelo menos pelo que eu entendi, né? E assim, eu fiquei às vezes me perguntando por muito tempo por uma questão seguinte, tá? Eu não acho que vai ser um spoiler que eu vou falar aqui, né? Porque todo mundo sabe que o Dorian fez um pacto, bom, pelo menos até o que eu sabia, né? Antes de ler o livro, que ele tinha feito um pacto com o diabo para poder ter vida eterna, não, desculpa, juventude eterna, né? Por muito tempo, trocar a juventude dele pela juventude do quadro. Só que pelo que eu li aqui no livro, não é bem assim, né? Tem sim essa questão da juventude, mas não é um pacto necessariamente feito, né, com sangue, nada disso. Mas tem ali a questão do pedido, mas ele não invoca uma entidade para fazer um pacto como eu achava que seria. Não. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E uma outra questão que eu fiquei me perguntando por muito tempo e que eu só fui perceber, tipo assim, nos 2 últimos capítulos do livro, foi que assim, gente, peraí. Há um salto no tempo aqui de 18 anos. O Dorian tinha mais ou menos ali no início da história, por... como é que é? Acho que 20 para 21 anos, por aí. Como é que 18 anos depois? O cara já tá até com quase 40 anos. As pessoas os amigos dele, tudo que rondavam ele desde quando ele era novinho, não perceberam isso porque eles não comentam sobre a aparência do Dorian. O Harry vai comentar isso com o Dorian, vai perguntar para o Dorian quase que nos capítulos finais. Isso me deixa instigado um pouco, né? Mas tá ok, né? Foi tranquilo. O final que o livro tem
eu não esperava. O que o Dorian fez com as pessoas, eu fiquei de boca aberta. Eu acho que essa questão da juventude, né, dessa questão de malícia e tal, foi bem exemplificado, né, pelo autor aqui, com essa questão de que todas as pessoas que rodeiam o Dorian acabam sendo não só mal vistas, né, mas como acabam em tragédia por se sentirem influenciados por ele, por seguirem seus desejos, cometer pecados, essas coisas assim. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Então eu entendi bem essa parte da história, mas volto a repetir. Eu não vi o filme, inclusive vou ver o filme para fazer um comparativo com o livro, mas eu não esperava esse final. Foi muito bom. Eu terminei a leitura de O Retrato de Dorian Gray fechando com 4 estrelas. Eu acho que é um clássico, mas volto a repetir. É um livro curto, era um livro de 230 páginas, se eu não me engano, né? E eu demorei 6 horas, quase 7 horas para ler. Então, não indico esse livro para se ler em uma maratona, em um desafio literário, não. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que eu leria ele com mais calma. Não vou dizer que eu não li ele com tanta calma assim. Não sei. Eu acho que assim, eu poderia ter lido outros livros, né, nesse mesmo tempo, pelo menos uns 2 livros no meio desse tempo, mas não foi uma leitura de todo ruim, não. Foi uma leitura boa. Mas, infelizmente, eu tô sentindo que vai começar a dar uma ressacazinha já no primeiro livro, então, para poder evitar a ressaca, e já que tá na lista mesmo, eu vou pegar uma HQ. Então, a HQ, eu sei que tem 2 HQs, né, que eu selecionei, mas eu vou ler, já que tá nessa premissa de morte, de pactos e tal, assim, um pouco de terror, acho que eu posso colocar, né? Eu vou estar lendo do Junji Ito, né, ou como é que chama? Morada do Desertor. Eu vou estar lendo essa HQ que ela é um pouquinho grossa, né? Mas é um autor que eu gosto, então, para evitar de cair ressaca logo no primeiro livro desse desafio 24 horas, eu vou pegar uma HQzinha. Então, até daqui a pouco. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. Ontem, como eu terminei de ler O Retrato de Dorian Gray, eu peguei a HQ, né, como eu falei pra vocês no take passado, só que eu achava que eu ia terminar de ler a HQ ontem, mas não terminei. Eu acho que eu fiquei muito cansado. Antes de continuar, eu quero pedir desculpas pra minha voz, porque minha voz de manhã cedo é meio ruim, é meio rouca, mas hoje eu vou terminar de ler como é que é? Morada do Desertor. Eu acho que ainda não li esse conto do Desertor. Não me lembro de ter essa figura aqui no final dessas 2 aqui, sim. Desse rapaz aqui que parece ser o mesmo de cá, ainda não. Mas, ó, eu fiz, contabilizando ao total, né, agora da maratona. Epa, Jacket saiu aqui. Foram um pouco mais de 9 horas e meia, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu contabilizo pelo cronômetro, né, a quantidade de leitura, melhor, eu pensei, né, e vi que tem como cronometrar, além do tempo total, né, dá tipo voltas, né, o cronômetro fala de voltas, que ele para ali a contagem, né, e continua, alguma coisa assim, não entendi muito bem, né, eu acho que eu deixando aqui mostrando, vocês vão entender melhor. E eu pensei assim, bom, que tal a gente pegar esse negócio de voltas e marcar quanto tempo que a gente gastou em cada leitura, né? Então ficou aqui, eu vou estar deixando mostrando aqui para vocês. Ficou um pouco mais de 6 horas para Dorian Gray e A Morada do Desertor eu acho que já foi um pouco mais, quase 3 horas, né? Mas eu já estou na página, deixa eu ver aqui. Já estou na 321, que eu vou mostrar para vocês. Eu já li isso daqui, falta só isso daqui.
Então, como hoje é domingo... de caixinha. Não tem como não fazer essa piada ridícula. Eu entendi a referência. Eu vou tá terminando de ler esse HQ antes de ir pra academia, porque sim, hoje eu ainda vou na academia. Aí, Marco, mas hoje é domingo, você vai na academia domingo, tá virando rata de academia, que não sei o que. Eu penso assim, eu pago por mês, eu não pago por dia, então, se eu ir ou não vai fazer diferença, né? Isso tá seco, tá grosso. Então eu vou, bom que distrai a cabeça, treino de perna e tal, aí que eu vou ficar mais coisa ainda, né, mais cansado, né, ainda, provavelmente, muito provavelmente, mas eu quero aproveitar porque esses dias, durante a semana, na academia tá ficando muito cheio, e eu sei que hoje, por ser domingo, e de carnaval ainda por cima, aí que vai estar mais vazio ainda. Então, vou só terminar de ler esse daqui. E o outro livro já está ali selecionado para eu ler. Então, antes de ir para academia, né? Vou terminar de ler essa HQ e quando eu voltar eu pego o próximo. Então, até daqui a pouco. Bora! Hora do show, porra! Então agora eu já voltei da academia, já tomei banho, inclusive essa camisa aqui é outra, tá? Apesar de ser cinza igual a do que eu tava treinando hoje, né? Mas é outra, não se preocupe, não uso roupa de academia em casa, até porque fica toda suada, né? Mas tudo bem. Mas eu vim aqui falar pra vocês que eu terminei de ler Morada do Desertor, né? Essa coletânea de contos, né? De HQs do Junji Ito. Eu tenho pra dizer pra vocês que é o seguinte... Essa coletânea aqui, essa HQ, foi muito boa. Ela me ajudou a evitar de entrar na ressaca, que eu tava quase sentindo ali que eu ia entrar de ressaca depois de ter pegado esse clássico, né? Que eu tô olhando que tá bem ali do lado, do Retrato de Dorian Gray. E assim, é muito bom, sabe? Não é de todo bom, não. Mas assim, é bom. Os primeiros contos, as primeiras histórias que o Junji Ito traz aqui, pelo menos que como é que chama? Pipoca Nanquim, é o nome da editora. Aqui, ó. Que eles colocaram nessa HQ. É muito bom. Os primeiros contos são, assim, incríveis. Totalmente inesperáveis. Mas depois vai ficando um pouco... Como é que eu posso falar? Um pouco mais fraco, sabe? Uns contos, assim, meio que sem pé nem cabeça. Literalmente sem cabeça, né? Mas ainda assim, bom. E... assim, pra mim, particularmente, o último conto, onde, que nem eu falei, eu acho que foi hoje. Agora até eu tô me perdendo no tempo, não sei se foi hoje ou se foi ontem que eu falei que eu ainda não tinha lido nada sobre a Morada do Desertor, né? Esse conto aqui, na verdade, é o último que tem aqui nessa coletânea. Eu, só de lembrar, eu já começo até, a arrepiar, porque foi incrível. É um conto, assim, que tem ali um final já previsível, né? Eu já esperava aquilo, mas ao ver, né? Ao entender realmente o que estava acontecendo ali e tal, eu fiquei arrepiado e eu gostei muito. Então, Morada do Desertor, o segundo livro, tá? Não é tudo bem que não é um livro, né? É uma HQ. Então, a segunda leitura dessa maratona, eu fechei com 4,5 estrelas. E por ser um livro de uma HQ cheio de contos, né, não um conto do início ao fim, eu fiquei um pouco pensativo sobre qual seria a próxima leitura. Porque eu pensei, na verdade, antes de terminar de ler esse, eu pensei assim, não, eu vou ler depois de ler o Retrato de Dorian Gray, eu preciso ler essa HQ, né, para evitar a ressaca e tal. Mas como é um livro de contos de terror e tal, eu vou pegar esse daqui, que também é um coletâneo de terror, né? É o CB 180 VHS do César Bravo, que remete, né, uma fita VHS. Deixa eu segurar aqui de lado para vocês verem. Quem pegou a época aí das fitas VHS vai saber do que eu tô falando, né? Ele tem essa pintura literalmente parece uma caixa de fita VHS. E eu achei, quando eu comprei esse livro, eu acho até que eu falei isso no unboxing.
Eu achava que era uma história completa, né? Mas depois que eu fui ver que não, são 18 contos, né? Também aqui atrás também os títulos, né, de cada um são 18 contos de terror. E eu fiquei assim, será que eu pego justamente depois de pegar uma HQ, eu pego uma coletânea de histórias de terror? Será que não vai haver nem questão de comparação, mas será que não vai ficar uma coisa meio monótona, mais do mesmo? Então eu fiquei assim, vou, não vou, não vou. E nisso eu lembrei que quando eu fui colocá-la no Scooby, marcar no Scooby como meta de leitura, todos esses livros que eu estou lendo e que eu pretendo ler nessa maratona 24 horas, me veio na cabeça esse outro aqui, que eu não sei o porquê, aí me bateu ainda mais a curiosidade de ler ele, que nas categorias ali do Scooby tava como autoajuda. Eu fiquei assim, autoajuda? Porque não parece. É o Até que a Morte nos Separe. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar desse livro. Ele está sempre em promoção e tal. Ele é um livro fininho também, né? Eu acho que é um autor nacional, Marcos Martínez. Deixa eu até olhar aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Mogi das Cruzes, São Paulo. Deixa eu abrir aqui sim, eu quero dar para vocês verem. Aqui, ó. É um autor nacional. Então eu pensei assim, então entre a Morada do Desertor e o CB 180, eu vou pegar então Até que a Morte nos Separe para poder ler. Ó, que a morte nos separe, gente. Eu tô lendo errado toda hora, agora que eu tô vendo. Até que a morte nos ampare. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Aqui, ó, o cara dá pra ler. Até que a morte... Eita, eu fazendo dedo feio. Até que a morte nos ampare. Então, terceira leitura vai ser essa. Eu acho que eu não falei, mas com a Morada do Desertor, eu completei um pouco mais de 10 horas, né, dessa maratona. E a Morada do Desertor eu não demorei muito não, acho que foi umas 3 horas e meia, mas é uma HQ também de quase 500 páginas. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, porque de trás pra frente a gente sempre esquece. Na verdade é 387 páginas, então assim, ó, tá vendo? Bem grandinha. Mas aí agora, vamos de leiturinha. Uma leiturinha, dizem que de autoajuda. Então, vamos ver o que me aguarda nesse daqui. Até daqui a pouco. Depois de quase 3 horas eu consegui terminar de ler esse livrinho. E assim, como que eu posso falar? Eu acho que não foi pra mim. Pelo menos não o momento, sabe? Como eu disse, ele é um livro, realmente é um livro com questões de autoajuda e tal. Principalmente na questão de depressão, né? Tem fortes trechos, fortes indícios para isso aqui nesse livro, mas ele não foi tão assim para mim. 2 pontos que eu preciso falar nesse vídeo, que eu preciso ressaltar sobre esse livro, que me fizeram dar essa nota tão baixa para ele, foi a questão da repetição. A primeira repetição é que quando vai contar a história dessa garota da capa, né, que ela morreu e tudo mais, eu não vou dizer que eu acho, porque seria muita prepotência minha, porque é o autor que escreveu, não fui eu, né? Mas eu achei tão chato a parte onde fica repetindo a mesma cena várias vezes, sabe? É descrito essa repetição de cena. É literalmente descrito. Então, quando eu li assim, eu falei, gente, eu tô lendo a mesma coisa no segundo parágrafo. Aí eu me toquei, não, tô lendo. Aí a mesma coisa no terceiro, mesma coisa no quarto. Gente, pra mim isso é encheção de linguiça. Ele poderia muito bem ter colocado o primeiro e o segundo, ok, pra dar essa alusão, né, de que tá repetindo a mesma cena, mas resumir isso com um outro parágrafo com um ponto de vista de outra pessoa, como acontece no livro. É verdade. Ia ser bem melhor, ia ser bem mais tranquilo até de ler. Outra coisa que me atrapalhou muito no livro, não é nem que me atrapalhou, já essa parte já não me atrapalhou tanto assim, mas é que ficou tão monótono, é questão de clichê. Por exemplo, tem uma parte aqui que se fala do tempo. Ai, porque o tempo é imprevisível. Ai, porque
você tá literalmente comendo pão que o diabo amassou, que não sei o que. Sabe essas frases feitas, essas palavras já... sabe? Não foi, como eu disse, não foi pra mim. Meu bem, é horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Só um trecho desse livro que salvou ele e que por isso eu dei 2,5 estrelas, porque senão ia ficar só 2 estrelas ou até 1,5, né? Foi a parte que ele trouxe uma reflexão que me pegou, que é a questão de um trecho quando ele fala aqui, se eu não me engano, a Dona Morte que fala pra garota, é que geralmente os nossos pais, né, sempre se implicam, sempre discordam com a gente quando a gente é igual aos nossos pais. Eu tenho essa coisa, né? Eu sou muito parecido com a minha mãe e a gente vive brigando e tal. Então, assim, nesse contexto eu parei e pensei assim, falei, não, faz sentido, né? Então, só e unicamente por isso que eu dei 2,5 estrelas para esse livro. Mas se não fosse esse trecho, eu daria 1,5 estrela ou até 2 de boa. Como eu disse, aborda sim a questão da depressão, traz sim frases de efeito, conscientização sobre depressão, sobre suicídio, mas que para mim ficou muito a desejar. Mas para falar a verdade para vocês, para mim, esse tipo de livro, tanto na questão de autoajuda, quanto a questão de vida após a morte, eu acho que eu posso colocar assim, né? Me deixou muito encabulado com 2 outros livros que eu gostaria de ler, mas que por conta desse eu já não pretendo ler tão cedo, porque eu sei que eu posso ou não acabar torcendo o nariz para eles. Um deles é Além da Porta Sussurrante, que inclusive estava na minha TBR desse mês, já não vou ler mais. E o outro, que tem, eu sei que essa vibe também de autoajuda, essa questão de vida após a morte e tal, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Também ia ler por agora, mas já vou ter que deixar mais pra frente, porque senão eu vou estar comparando com esse e não vai ser legal. Desumano, o que tá acontecendo comigo? Mas continuando, deixa eu pegar aqui, né? Agora sim, eu vou pegar os contos de terror, né, do César Bravo, o CB 180 VHS, são 18 contos de terror e talvez, não sei, não, eu não vou vir aqui gravar sobre cada conto não, mas das duas uma, ou eu vou fazer um roteirozinho falando um pouco sobre cada um dos 18 contos, né, como eu disse para vocês que tem aqui atrás, ou eu venho gravar a cada dia ou a cada trecho aqui. Eu só sei que já são... eu esqueci de comentar, né? Com esse daqui, com Até que a Morte nos Ampare, eu li, né, por quase 3 horas e completou 13 horas e alguma coisa. Como hoje já é segunda-feira e esse vídeo, a maratona, né, o desafio 24 horas, é até amanhã, só até terça-feira, creio eu muito difícil de eu conseguir fechar as 24 horas. Tem quase certeza que eu não vou conseguir fechar. Mas eu vou estar gravando, vou estar lendo até terça-feira. Se fechar 24 horas, beleza. Se não ficar, tá de boa também. Então, eu vou ver. Ou eu trago no final do dia, até qual conto, né, eu li. Ou eu trago de coletânea de contos. Vamos ver. Até daqui a pouco. Hoje é o último dia do desafio, 24 horas de leitura. E como eu já estava prevendo, né, não vou conseguir fechar as 24 horas. Devo fechar ele por volta de 21 horas, mais ou menos. E assim, eu agora, de praxe, né, acho que já ficou até implícito aqui para onde que eu tô indo nesse horário, com essa roupa e o caminho, né? Sim, tô indo pra academia,
Eu tenho falta de ar porque eu subo o morro. Mas eu vim atualizar vocês que eu não terminei de ler o VHS, né, os contos lá. Eu acho que eu fui até o conto 6. Eu fiz algumas observações sobre cada conto. Deixa eu olhar aqui para mim não tropeçar no chão. E eu não vou conseguir terminar. Então eu pensei, bom, como eu já tenho uma LC programada, eu vou pegar esses... Como eu disse, não vai completar as 24 horas, né? Mas eu vou pegar essas horas que faltam para poder ler fazer essa leitura da LC de A Ascensão, do Jessé Barros. Então, inclusive fica aqui o spoiler. Ó o busão. Fica aqui o spoiler do vídeo. Acho que não vai ser o próximo vídeo, mas um da semana que vem. Bem provável que seja da semana que vem. De A Resenha de Ascensão, que é um livro independente de fantasia, um pouquinho de sci-fi nacional. Então, até daqui a pouco. Vai dar! Não vai dar! E hoje, dia 13, né, finalzinho, agora já são 9 horas da noite, para ser mais exato, 8h57, eu decreto finalizado o vlog 24 horas. Infelizmente, eu não atingi as 24 horas, né? A meta era atingir 24 horas, dei o meu máximo e tá tudo bem, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir atingir todos os nossos objetivos. E é válido, né? Eu pensei muito comigo assim, falei, nossa, não vou conseguir bater a meta. Se eu não me engano, ficou com 21 horas e um pouquinho, né? Um pouco mais de quase 22 horas, né? E eu falei, mas eu não consigo ler mais, eu não tenho mais cabeça, não tenho mais ânimo para continuar a ler. Então eu falei assim, não, vou dar por encerrado aqui. Foi uma maratonazinha boa, né? Li o que eu queria ler, me distraí das leituras do mês, né? Foi totalmente diferente da leitura do mês, então foi bem bom. Só que, como eu disse mais cedo, antes de ir para academia, né? Eu não consegui finalizar todas as leituras. Como, por exemplo, o chama CB 180, né? O VHS, que, como eu disse para vocês, é um livro de contos, né? Que nem está aqui atrás. São 18 contos. Eu só consegui ler 6 contos. Mas eu vou dar uma breve noção para vocês de como não tem nota, né? Não terminei de ler o livro inteiro. Mas eu vou dar para vocês uma breve noção do que são esses contos, tá? O primeiro conto que tem aqui chama... Como é que é? Firebesta Videolocadora. É literalmente um conto de uma locadora onde remete àquela época da gente alugar... Não vou me entregar a minha idade aqui, né? A época de fita cassete é da minha época. Então, é a época que a gente alugava fita cassete. Só que tem uma coisa aqui que, pelo menos na minha cidade, não tinha. Que é você vender fita cassete usada. Tipo, que já tem a gravação, né? Então, nesse conto aqui, tem essa premissa de que o pessoal da locadora comprava esses tipos de fita, né? E numa dessas fitas acaba tendo uma coisa bem pesada. O segundo conto aqui é Chuva Forte. O Chuva Forte, a princípio, eu já meio que esperava o que seria essa chuva forte, do que seria essa chuva, né? Eu acho que meio previsível. Mas ainda assim, o motivo dessa chuva me deixou perplexo. O terceiro, Quando as Mariposas Voam, esse eu achei meio que assim... Tá, mas ainda assim um tanto quanto fraco. Branco como Algodão. Esse aqui eu lembro que eu anotei como se fosse não dizeria um reconto, né? Mas um outro modo de contar a história da loura do banheiro. E só esse já imagina o que é. Bicho Papão. Bicho Papão, eu acho que dos que eu li até agora, o Bicho Papão foi o que mais me deixou enjoado, ao mesmo tempo não, porque o Bicho Papão meio que começa muito pesado, sabe?
Começa contando como um grupo de pessoas está tratando um cara. Então, assim, você fica barbarizado. Mas depois, quando você descobre o que esse cara fez, cai muito naquela coisa de ética moral e cívica, né? Então, pra mim, é aceitável. Eu sei que é muito errado falar isso, mas pra mim é aceitável. Epa, pode não. Aí é crime. E o sexto conto aqui, que era 3 que capturaram o diabo. Esse aqui eu já coloquei mais como se fosse assim... Sabe aquelas histórias de povo da roça, né? Mas que tem fundamento? É mais ou menos isso daí, mais ou menos para essa vibe. Então, como eu disse para vocês, são 18 contos. Eu parei no sexto conto. Não são contos... eu não diria que são contos pesados. Eu acho que depois de ter lido Jantar Secreto, eu acho que é muito difícil eu vou conseguir ler algo tão pesado quanto ou mais do que aquele livro, né? Acho muito difícil. Mas são contos bons. O único percalço que eu acho que eu posso falar assim, né? Que são contos complexos, né? Complexos que eu falo assim, eles têm um pouco de ligação com o prefácio do livro. Alguns têm ligação com o prefácio, outros não. Então fica meio que nesse bate-bola, nesse vai e vem. Mas é um livro bom. Eu só dei uma pausa mesmo, como eu disse mais cedo. Bom, creio eu que tenho dito isso mais cedo, né? Mas eu só dei uma pausa nele mesmo para poder terminar de ler o livro da Ascensão, né? O livro da LC, que está aqui do meu lado, que eu acabei de ler. E como eu disse para vocês, ele é uma fantasia nacional, traz elementos de sci-fi ali. Eu não quero falar muito sobre esse livro, porque vai sair vídeo dele aqui pro canal, ele vai ser o próximo Resenhando Independentes. Tá aqui o spoiler. E o que eu tenho para falar é que, até a leitura qual que foi, gente? Nossa, espera, me deu um branco. Foi... Deixa eu olhar ali na minha colinha. O Retrato de Dorian Gray, Morada do Desertor, Até que a Morte nos Ampare. Acabei de olhar ali. E esses 6 contos aqui do VHS, eu fechei com 18 horas mais ou menos, né? Só que na hora de continuar o cronômetro ali, com a leitura, com o resto da leitura de Ascensão, o cabeção aqui foi sem querer, reiniciou o cronômetro. Então, com a leitura de Ascensão, foi mais 3 horas e 20. Vou estar colocando aqui para vocês na tela. Então, vocês vão perceber que está diferente o cronômetro justamente por causa disso, que eu reiniciei o cronômetro. Então, creio eu que juntando os dois aí, deve dar umas 21 horas e alguma coisa, quase 22 horas, né? Então, assim, é um livro muito bom. Eu só vou dizer, esse é um livro muito bom. Aguardem o vídeo de terça-feira. Acho que vai ser terça-feira, não é? Deixa eu ver ali. Acho que é dia 20, terça-feira. Aguardem o vídeo de terça-feira que eu vou falar mais sobre ele. Vocês vão entender por que eu decidi parar de ler um livro que eu já estava lendo, mais que seja de contos, mas parar o livro que eu já estava lendo para terminar um livro de LC. Vocês vão entender o porquê. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu sei que ficou o livro da LC que eu selecionei lá atrás, lá no dia 9. Eu selecionei dia 8, né, e comecei a ler dia 9. Ou não? Não, foi. Eu tô todo zoado aqui com essas questões de dias. Vocês podem estar percebendo. Mas eu sei que tem livro que eu selecionei, que eu não li, que vai ficar mais pra frente. Esse aqui mesmo da VHS vai ficar mais pra frente, porque eu tenho outras leituras para terminar ainda esse mês. O livro do mês, por exemplo, está atrasado, porque eu dei uma pausa na leitura dele. Mas assim, é desafio. Foi lançar, eu mesmo me lancei esse desafio, eu mesmo me propus a fazer esse vlog e tal. Então assim, tá tudo bem. Eu tô colocando isso na minha cabeça e tô exemplificando aqui pra vocês. Tá tudo bem você traçar uma meta, traçar um desafio e tal, e chegar no final você
simplesmente parar no meio do caminho. A mensagem, eu acho que principal que eu posso deixar aqui ou melhor, a mensagem principal que eu posso deixar aqui não é sobre atingir a meta, é sobre o caminho até a meta. E por mais que você não tenha atingido a meta, não tem problema, mas todo o caminho, todo o percurso fez valer a pena, tem que fazer valer a pena. Então, não se apegue tanto a números, a metas, a cumprir as coisas. Pense no percurso, saboreie o percurso. Tendo dito isso, eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Que lindo, cara! Que atitude de